Olá, minha gente! Estamos de volta com mais um podcast Logos on Time. Hoje vamos continuar falando sobre essa temática da espiritualidade envolvendo família, cidadania, vida de um modo geral e ao lado da melhor companhia de sempre aqui, meu bem, né? Para a gente conduzir a nossa conversa hoje. Tudo bem, amor? Tudo bem, querido. Tudo bem, minha gente? Prazer estar de volta. Estamos aqui para mais um bate-papo, com certeza, muito agradável. E hoje a gente está recebendo aqui um amigo, um irmão, um companheiro, conterrâneo e que tem aí um trabalho também riquíssimo, né? Tem feito aí no Brasil e fora do Brasil, mas graças a Deus está também atuando como pastor em uma igreja local aqui em Guarulhos. Eu estou falando do amigo Pastor Geldi Batista, né? Assembleia de Deus, Deus que Sara, aqui em Guarulhos, e que alegria poder recebê-lo aqui. Tá tudo bem, Bispo? Tudo ótimo, graças a paz, pessoal que está assistindo o podcast. Pastor Aécio, pastora Gesiana, é um prazer enorme estar aqui nesse trabalho lindo de vocês. E dizer que estou à disposição para ser sabatinado e compartilhar um pouco da nossa experiência de vida, do nosso ministério que nós temos feito, para poder somar, contribuir de alguma forma para o engrandecimento das pessoas. Isso é muito bom. Eu gostei do sabatinado porque você me deu liberdade. Deu liberdade para falar qualquer coisa. Fique à vontade. Mas vamos falar um pouquinho sobre você, de onde você vem, como é que é essa sua história, como é que você construiu essa sua caminhada ministerial. Fala um pouquinho desse teu início. Bem, pastor, o meu início foi assim, um pouco dificultoso, até porque a gente é de origem humilde. Geralmente pessoas assim sempre tem algumas pedras no caminho, mas com a graça de Deus a gente vai aprendendo que se não dá para arrancar as pedras, você dá meia volta, você vai driblando e vai chegando com a graça de Deus. Você é baiano de Salvador? Eu sou de Salvador, nasci e me criei em Salvador, depois vim morar em São Paulo, fiquei 10 anos na capital, retornei a Salvador, fiquei 6 anos e voltei para Guarulhos. Então minha vida é meio que idas e vindas, né? Mas assim, tudo contribui para o nosso crescimento pessoal, ministerial e profissional, né? Você começou a pregar quando? Eu comecei a pregar com 18 anos, ali na Assembleia de Deus Missão, em Salvador. E assim, preguei muitos congressos, primeiro na capital, depois fui adentrando no interior da Bahia. E muito jovem, né? Mas vem de uma origem já de um lar cristão, desde o nascimento? Bem, a minha avó, ela hoje dorme no Senhor. Ela faleceu com 97 anos e quando ela faleceu ela tinha só de Assembleia de Deus 85 anos. Então ela que me ganhou para Jesus, que me apresentou a palavra de Deus, e ali com os meus 16 anos eu tive esse encontro com Cristo, mas os meus pais não eram cristãos. Meu pai era afastado do Evangelho, minha mãe nunca tinha sido cristã, contudo, através da minha conversão, todos eles vieram para Cristo. Então eu fui o primeiro na minha casa. Que experiência sensacional. Essa coisa de você ser aquele que agrega, que puxa, que traz as pessoas e faz as pessoas terem acesso a Cristo, deve ser uma experiência realmente muito rica, né? Com certeza, até porque nós tivemos um problema grave, familiar, meus pais se separaram e logo em seguida minha mãe entrou numa depressão profunda, que durou 12 anos e meio. E a minha mãe, de origem católica e espírita ao mesmo tempo, passou por vários médicos, ninguém conseguia tirar ela daquela depressão. Depois as minhas tias levaram para a Umbanda, levaram para outros centros, outros lugares, e absolutamente nada, conseguia tirá-la daquele quadro depressivo. Então, nos meus 13 anos em diante, eu cuidei da minha mãe, vamos dizer assim, né? Porque a família, nessa hora, ela tem paciência até os primeiros anos. E aí depois o abandono é inevitável. Como eu era o filho mais velho, então eu tive que cuidar mesmo da minha mãe para que nada de ruim acontecesse. Então eu, dentro daquela casa ali, eu era cuidador, era eu que ministrava o remédio, era eu que preparava as refeições com 13 anos. E que responsabilidade. Muito grande, muito grande. Eu lembro que eu tive que abdicar muito da minha adolescência, das coisas de adolescente, para poder cuidar dela. E não apenas uma responsabilidade, mas uma responsabilidade
diante de um desafio gigante, né? Sim. Porque não era, por exemplo, uma responsabilidade com um trabalho profissional, É, que já sim. é desafiador para um adolescente no início da sua fase, né? Mas lidar com a sua própria mãe num estado de vulnerabilidade, dependente dessa tua assistência, né? Que responsabilidade, com 13 anos. E eu tive que amadurecer precocemente Imagina. para poder lidar com essa demanda da vida. É verdade, né? Entender o porquê que a minha mãe estava naquele estado. Minha mãe, ela é uma pessoa super extrovertida, extremamente carismática. E a baiana, ela tem um jeito especial de ser, Sim. né? O baiano é caracterizado pelo sorriso fácil, e de repente, carisma, e de repente eu vi aquela pessoa desmoronar, porque a depressão ela desmorona a pessoa. Minha mãe chegou a pesar ali uns 37 quilos. Meu Deus. E ficou o corpo dela assim, semelhante a um esqueleto, uma caveira. Meu Deus. Ela tinha várias neuroses, psicoses. E eu tenho que acompanhar para não falecer de uma hora para outra. Que responsabilidade. Muito Pra um grande. menino. Um menino de 13 anos. Mas aí o que me deu força foi de fato ter conhecido a Jesus, o poder da oração Glória a Deus. e do jejum. Então me trouxe esperança. Me trouxe esperança. E hoje, pastor Aécio é especialista nessa questão administrativa, né? Empresarial, fala muito para empresários. Hoje em dia essa coisa da espiritualidade, do espiritual está muito presente, inclusive no meio corporativo. Verdade, Porque é uma força a mais e de fato isso é uma realidade. Então a força que eu tive veio do Evangelho. A própria ciência admite hoje, né? Sim. A neurociência do comportamento já traz isso, né? A importância mesmo da espiritualidade. A gente acho que só não tinha muito essa noção. Hoje você está aqui testemunhando, né? Sim. Entendendo que foi daí. Até porque é uma época que não é tão distante, mas que não tinha o acesso que a gente tem à informação. Verdade. Não se falava em depressão, como a gente pode falar hoje, como a gente tem acesso. Qualquer adolescente hoje pode ler sobre, ouvir sobre. E nessa época não existia isso. Acho que quando se falava era sempre de uma forma muito pesada, muito negativa e levando para esse lado espiritual do peso, né? Como se fosse mesmo uma ausência, né, de Deus, um pecado. Então não se encarava como uma doença. Então eu penso que quando você fala aqui é um testemunho de que o recurso mesmo único ali era o Senhor, ali não né? tinha jeito, né? Coisa Você linda. realmente ter essa consciência cristã, essa consciência espiritual e entrar nessa guerra nesse nível. Sim. E ainda tem um outro ponto muito interessante, porque as pessoas que convivem, a senhora sabe melhor que a senhora é profissional da psicologia, psicóloga, que as pessoas que convivem com depressivos, elas também precisam de tratamento e acompanhamento. Né? Inclusive, existe uma patologia, né? Hoje, como eu lido bastante com a psicologia hospitalar, a gente vê muito esse perfil do familiar que acaba desenvolvendo uma doença que nós chamamos como estresse do cuidador. É uma doença. A gente reconhece isso, o estresse do cuidador, aquele que está cuidando e que adoece por estar dentro daquele cenário, daquele contexto. Ou seja, você foi muito guardado, muito fortalecido por Deus. O fator né? preponderante para essa preservação do meu emocional foi a oração. Uma outra coisa que a ciência comprova, o efeito terapêutico da oração, a gente chama de meditação, né? Quando a gente ora, a gente consegue, né, se recompor, se reformular. Então, nessa fase, eu orava muito e eu acredito que foi isso que me preservou, porque com 13 anos, um adolescente cuidar da mãe em 12 anos e meio, né, acompanhar ali, não foi fácil, mas foi a oração. Hoje eu posso dizer que foi a oração, foi o Espírito Santo sobre a minha vida que me fez triunfar. E no final, eu ainda fui presenteado por Deus, por eu mesmo pregar, e naquele dia minha mãe se converter através da minha pregação. No culto que você estava pregando, ela se converteu. O Senhor respondeu, né? De uma forma ali, coroante. Sensacional, muito bom, muito bom. Aí depois disso você continuou dando ênfase ao seu ministério de pregador, de evangelista. Isso. E quando é que se despertou interesse pelo direito? Porque também, talvez o pessoal não saiba, mas o pastor Gelde é também advogado. Sim.
né? Atuante, tem aí exercício, né? Não sei se chama do advogado militante ou atuante. Também. E também teve esse interesse. Como é que você... Hoje você concilia ambos, né? Sim. Tanto é pastor e pregador, como também atua como advogado. Como é que foi esse interesse? Despertou como? Bem, a princípio, a ideia de estudar direito, na minha mente, era mais uma ferramenta para ser utilizada no pastoreio. Eu sempre soube que um dia eu chegaria a pastorear e a presidir uma igreja. Uma convicção interna, algo divino. Então, eu acreditava que para ser um pastor presidente de uma igreja, você precisava de algo mais. E aí eu fui buscar isso no direito, porque você tinha que lidar com diversas questões administrativas, legais. E aí foi onde eu me despertei para o direito. No meio da trajetória acadêmica, foi que eu percebi que eu tinha vocação para a coisa. Né? E aí eu fiz o exame da ordem, não foi fácil, eu fui reprovado na prova 3 vezes, na terceira eu passei. Até porque isso remete àqueles problemas estruturais, educacionais, porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Né? E você, como eu falei, nesses 13 anos em diante, você ainda tem que administrar um problema familiar que de vez em quando me desconcentrava muito. É verdade. Então como é que eu ia ter um aproveitamento, um rendimento escolar, sendo que eu era o cuidador da minha mãe em casa? Né? Eu tinha que voltar correndo para ver se ela estava bem, se ela ainda estava viva. Então isso refletiu muito na minha fase acadêmica, mas graças a Deus que Deus me deu uma força, assim, uma motivação extra para poder estudar, me debruçar sobre os livros e conquistar, né? Eu sempre brinco com alguns amigos que são negros como eu, que quando a gente vê um negro ou um preto, como queira chamar, chegar a alguma posição de destaque social, a gente diz assim, pô, saindo das estatísticas. Eu falo isso assim, com muita leveza, com muita tranquilidade, porque a gente estuda o tema e sabe que é uma realidade inegável, não é? A gente precisa encarar muito isso. Presente. Muito presente. Aliás, mês passado, né, dia 14 de julho, a gente foi assistir a estreia do Luther King, né? Uau. Sensacional. Que fala sobre mostra essa a coisa questão da do racismo, da segregação. Sim. E como a gente vai percebendo que ainda é muito presente. Porque assim, você assiste ali o musical e você fala, que absurdo, né? Que coisa, como que isso acontecia lá nos Estados Unidos, né? A coisa da manifestação, esqueci o nome dela agora, ficou famosa porque decidiu naquele dia não ceder o seu lugar para um branco no ônibus, né? Esqueci o nome, me passou. E parecia algo tão... Quando você assiste ali, parece que a gente está meio que tentando fugir de que, opa, isso foi lá atrás, esse absurdo. Mas quando a gente vai percebendo nos detalhes, tem uma cena que eles fazem com a família, né, em volta da mesa, então a empregada é uma negra, então você fala, opa, isso aqui ainda está muito presente, né? Essa falta de facilidade do acesso à educação, enfim, a tantos lugares de destaque, né? E a gente vê que ainda precisa fazer muito. E que bom ouvir, estar aqui, né? Diante de um testemunho, de uma vitória, de alguém que está aqui para dizer que é possível também, né? Em meio a tudo isso. E como a gente, como igreja também, precisa... Eu reflito muito, né? Quando eu tive a oportunidade, por exemplo, de também estar no Rua Azul, o musical, que traz também sobre essa temática. E como a gente precisa, como igreja, compreender inclusive essas questões, né? O quanto a gente tem que ter essa consciência. As questões étnicas e essas questões também relacionadas ao racismo. Né? Eu acho muito interessante, a gente acabou entrando aqui dentro do tema que eu quero, inclusive fazer um programa bem específico. E vai ser muito bom ter você aqui também. Né? Vamos trazer outros companheiros para a gente falar um pouco sobre isso, porque é muito interessante a gente mostrar assim.
aliás, já há uma estatística que o pentecostalismo é a religião onde tem mais pretos no Brasil, né? Não é necessariamente as religiões afrodescendentes, mas isso é um tema para um outro debate, para um outro bate-papo. Vai ser muito interessante falar sobre isso. Sim. Mas você citou aí uma coisa legal, essa coisa dessa ascensão do preto, né? Dentro de um contexto que você vem, contexto que você colocou logo no início da sua fala, contexto de humildade, de carências, de escassez, de repente tendo que enfrentar uns dilemas familiares enormes, os dilemas sociais, os dilemas educacionais, e de repente você, o cara chegou lá, o cara é um advogado bem sucedido, é pastor de uma igreja, tudo isso realmente traz uma sensação de prazer, de gratidão, né? E acho que mais um fator que é importante para nós aqui a gente falar, tá dentro da maior metrópole, né? Da maior cidade do Brasil, de uma metrópole, saiu do Nordeste, porque isso é uma outra coisa, a gente sabe que há também, né? Esse preconceito com os baianos, né? Então, assim, quer dizer, um combo aí de coisas que você venceu, tá aqui, tá no nós estávamos batendo papo também sobre isso com o prefeito Jesus, né? Aí a gente tá lembrando disso, olha, o cara que é preto, pobre, né? Pastor e professor, são os P's. E da periferia. É tudo P que faz as pessoas já criarem um certo. Né? Sim, e ainda tinha um agravante, que eu me lembro que o meu pai era uma pessoa extremamente negativa, ele era uma pessoa extremamente pesada. Olha só. Coisa que eu só vim compreender depois de muito tempo. Né? Meu pai, além de ter os seus problemas pessoais, meu pai ele tinha um jeito meio rígido, ríspido de lidar com as coisas, até porque ele veio do militarismo, né? Meu pai foi militar do exército, meu pai foi do batalhão de choque e meu pai foi professor de artes marciais. Eita! Então... Já entendi de onde vem o interesse pela... Você vai ter jiu-jitsu, né? Eu faço karatê, faixa preta e karatê. Fala sobre isso. Olha isso. Mais um, né? É professor também, né? Sou professor. Então meu pai, ele, assim, dos meus 9 anos em diante, assim, eu tenho essas memórias ainda muito fortes na minha mente, é que ele, quando fazia alguma coisa errada, coisa de criança mesmo, né? Um levado, então ele descarregava assim, sobre mim, um combo de palavras negativas, pejorativas muito grande. Olha só. E praguejava, mas eu senti que tinha algo por trás daquilo, porque a intensidade com que ele falava aquelas palavras era algo muito forte. Então, às vezes, o castigo que ele aplicava em mim era meio que exacerbado. Então, ele levava para a academia e ali na frente todos os alunos dele, ele dava uma surra, assim, de a ponto de eu ficar sem voz. Meu pai era desse jeito. Ou então, meu pai até hoje tem um bar, né? E aí, o bar às vezes estava cheio, ele me pegava assim, falava assim, lava esses copos aí. Eu lavava os copos, ele depois cheirava assim, não tá bom não, jogava tudo na pia. Meu Deus. Isso umas 3, 4 vezes, assim, pra me ver, me testar ali. E aí eu largava tudo, saía chorando, e ele falava que eu não ia dar certo em nada, que eu não prestava, e assim, muito forte, meu pai era desse jeito. Isso me trouxe muitos traumas, bloqueios, dificuldades na minha personalidade, na formação da minha personalidade. Só que eu vim depois liberar o perdão ao meu pai e entender quando eu fui examinar a história de vida pregressa dele. Meu avô saiu de casa quando ele tinha 8 anos, de 8 para 9 anos. E ele teve que assumir esse papel. Ele saiu para trabalhar e perdeu a infância, perdeu a adolescência. Quando ele foi trabalhar como professor de karatê em uma das maiores academias de karatê da Bahia, pioneira na Bahia, que foi a Ascaba. Então meu pai dava aula para advogados, para médicos, e ele com a 5ª série. Então ele, segundo ele conta, ele se sentia muito constrangido, às vezes era humilhado porque não sabia conversar com os doutores. Então aquilo tudo ele descarregou em casa, em mim, na minha mãe e nos meus irmãos. Né? Mas graças a Deus eu venci também isso. Eu venci também isso, que isso foi uma grande barreira na minha vida. Né? Existe uma mágoa aí? Tinha, eu carreguei durante muito tempo, justamente por não entender aquilo. Porque geralmente a pessoa que ela é vítima de maus tratos ou abuso, ela passa um período da vida se sentindo culpado por aquilo. É verdade. Será que eu que provoquei isso?
será que é eu que estou errado? Para mim, eu passei uma boa parte da minha vida achando que eu tinha culpa naquilo. Mas na verdade não era, era um ciclo da ferida mesmo que eu estava envolvido. Eu estava dentro daquele ciclo. Meu avô fere meu pai, que me fere, né? Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Mas eu volto à temática da importância do evangelho, da oração. Então, essas armas aí foi que realmente me libertaram e me fizeram ter essa garra, essa força de vencer, através das escrituras, das histórias bíblicas, a importância dos meus líderes, dos meus pastores, porque como meu pai era muito ausente em casa, então alguém tinha que exercer esse papel próximo de mim. Dessa figura masculina, sim, essa figura masculina, paterna. E aí eu via nos pastores aquilo que faltava no meu pai, então graças a Deus tive grandes líderes que me forjaram, que fizeram um bom trabalho em mim. Sensacional. A partir desse momento, eu vejo que você tem assim uma temática de trabalho bem interessante dentro do segmento, né, cristão, espiritual, e você lida muito com guerra espiritual, né, com confrontos espirituais. Esse seu interesse por essa temática também vem dessa experiência sua? Vem de um contexto familiar um pouco mais amplo. Né? Eu falei muito aqui do meu pai, da minha avó paterna, mas eu ainda não falei da minha avó materna. Assim, a origem, a ancestralidade do meu pai é portuguesa. Né? Então, meu tataravô veio de Portugal e aí constituiu família e meu pai veio dessa geração. Já a minha mãe tem uma ancestralidade africana e indígena. Certo. Então, meu bisavô chamava-se Alexandre Felipe, ele veio da África e encontrou minha avó na mata. Minha bisavó na mata. E aí vem toda a linhagem da minha mãe. Certo. Então, a linhagem da minha mãe tem um envolvimento místico, ocultista, espírita muito forte. Minha avó era médium, minha avó atendia políticos da Bahia. Ela era consultada, dava direcionamento espiritual a políticos. Então, os meus tios também terminaram todos eles se envolveram. E assim, questões de preconceito contra religiões à parte, eles se envolveram em muitas enrascadas, tiveram muitos problemas. E isso chegou até mim, porque eu estou ligado à minha mãe diretamente por laços sanguíneos, mas também por laços espirituais. E eu defendo o quê? Eu defendo a teoria das heranças espirituais. Assim como nós temos heranças físicas, genéticas, né, estéticas, você pode ver que você herda os traços dos seus pais, você espiritualmente você também herda. Não a culpa, mas a consequência. Você herda a consequência daquilo ali. Há algo que é passado, há algo que é transmitido de geração em geração. Então, da parte da minha mãe, o legado foi muito pesado. Né? Uma outra coisa que eu defendo, que nós temos um inimigo espiritual, que ele é identificado na Bíblia como Satanás, e ele é o grande oportunista da história. Ele não pode fazer o que ele quer no mundo, agir, sair destruindo as pessoas, mas ele age através de uma autorização, de uma abertura de porta. Quando as pessoas elas quebram o princípio divino, quando elas violam o mandamento divino, elas abrem uma porta para a atuação desse arqui-inimigo da humanidade que é... Não precisa nem convidar, né? Abriu a porta, ele entra. Então, eu costumo pregar, ensinar que ele é o maior oportunista da história e ele se move sobre estruturas falidas. Quanto mais a estrutura é precária, o terreno é mais favorável para ele agir. Olha que coisa. Há um texto, inclusive, em Apocalipse capítulo 18, que é emblemático, diz assim: caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de espíritos imundos. Olha. Então, quando você tem uma família desestruturada, emocionalmente, moralmente, entregue aos vícios, à promiscuidade, a tantas outras coisas, então você percebe nitidamente que é uma perseguição espiritual sobre aquelas pessoas. Interessante, né? E a gente que trabalha com libertação, os católicos vão chamar de exorcismo, na prática eu tenho 23 anos que eu lido com isso.
você percebe que as pessoas que são mais perseguidas nessa área são pessoas que vêm desse contexto de falta de estrutura moral, familiar, ou aquelas pessoas que têm feridas profundas na alma. Não tratadas. Feridas não tratadas. Né? Pessoas que foram abusadas sexualmente, que passaram por maus tratos familiares, pessoas que foram rejeitadas. A fila da rejeição é terrível, a senhora sabe muito bem disso. Então, é nítido como essas pessoas têm uma perseguição. E tem coisas que não dá para dizer que é coincidência. Tem coisa que ou você admite que existe uma perseguição espiritual, um problema espiritual ali, ou você não vai chegar a nada. E como é que rompe esse ciclo? Primeiro, assim, não existe mágica. Alguns processos são para a vida inteira, né? Mas há uma promessa nas Escrituras que diz que se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Princípio básico, Jesus é o grande libertador e ele capacitou seus servos para também serem libertadores. A pessoa, quando ela tem uma entrega verdadeira a Cristo, ela se livra, né, logo dessa possessão demoníaca, aqueles espíritos malignos, obsessores, eles são expulsos, mas a partir dali, isso que é importante, é preciso um acompanhamento, é necessário um discipulado, é necessário uma disciplina de vida, para que esses mesmos espíritos que um dia atuaram naquela pessoa, que se apossaram dela, não volte, porque há uma previsão bíblica disso. Jesus disse que quando um espírito imundo sai de uma casa, ou seja, de uma pessoa, ele anda por lugares desertos, áridos, mas depois ele volta dizendo: voltarei para a minha casa de onde saí. E se ele encontra ela vazia, adornada, ele traz 7 espíritos. Então há um retornar depois. Eu chamo isso de visitação. Aquelas pessoas periodicamente, assim, do nada, parece que aquilo emerge tudo aquilo que a pessoa desliza. Vem à tona de novo, e a pessoa diz assim: isso aí do nada me veio uma ideia na cabeça. Então há sempre esse embate. Para que essa pessoa esteja protegida, é necessário o quê? Esse discipulado, como eu falei, essa disciplina, o acompanhamento. A vida de vigilância contínua. Contínua, ainda mais quem conheceu as profundezas de Satanás. Quem foi a fundo mesmo, se envolveu com o ocultismo, se envolveu com as trevas, se envolveu com coisa pesada, ela vai sempre ser o alvo. Sim. Ela vai sempre ser o alvo. Então ela precisa dessa postura nova. Esse estilo de vida que a gente chama de evangelho. Mas que coisa sensacional. Você escreveu um livro, Príncipe das Moscas, estou vendo ele aqui. Quer dizer, na verdade não é um livro, esse aqui é o 5º ou 6º livro. Esse é o 5º livro. 5º livro na temática né, de espiritualidade, de confrontos espirituais, de guerra espiritual. Né? Algumas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, porque às vezes espiritualizam coisas, codificam espíritos, fazem coisas exageradas, tal. Mas parece que você tem uma linha bem coerente, né, nessa questão da análise desse ambiente espiritual, dessa espiritualidade e como de fato o inimigo encontra essas brechas, né, para atuar em situações em famílias. Queria que você falasse um pouco mais sobre o seu livro, mostrar aqui no livro também, aproveitar o nosso podcast para mostrar o livro Príncipe das Moscas e falar um pouco sobre esse livro, essa composição. Esse livro ele vai nascer num momento da minha vida um pouco doloroso. Né? Recentemente passei por um divórcio, tenho 2 anos e 4 meses. E assim, eu tenho muita tranquilidade e leveza para falar sobre isso, porque eu superei mesmo, de fato, isso. Claro que as lembranças ficam, eu não tenho nenhum problema cerebral, perda de massa cerebral. Perda de memória, preservada. Mas eu ressignifiquei, tive um acompanhamento bacana, um profissional, apesar de ser pastor, crer na questão espiritual, mas eu... O que é mais de ver? Vamos aproveitar aqui, já que você abriu esse tema, que eu acho que é um tema realmente muito importante para tratar, até porque a igreja ainda tem algumas dificuldades de lidar com essa temática. Eu trabalho com bastante pastores, alguns pastores até dizem: puxa, como é que eu vou construir aqui uma cosmovisão mais clara, mais fundamentada, né, sobre essa questão de divórcio, sobre o casamento, etc. E aí você abriu agora um tema que realmente é bem interessante. O que é mais complicado quando a pessoa passa por experiência de divórcio, como é o teu caso,
para ressignificar, como você disse? Certo. Eu acho que o que mais pesa é o pós-divórcio. É claro que tem aquele boom, aquele choque, poxa, um líder espiritual, um pastor, um defensor da família, dos princípios divorciou. Mas também o pós-divórcio é tão terrível quanto o divórcio. Entendi. Porque as pessoas, elas ficam naquela expectativa de como que você vai reagir a tudo aquilo. Porque você tem que administrar a membresia da igreja, você tem que administrar um corpo de obreiros, e você tem que se posicionar agora por diante, biblicamente. E administrar a si mesmo. E administrar a si mesmo. Porque há uma alma, há uma vida e uma humanidade, né? Com certeza. Mas eu acredito que hoje a igreja brasileira, vamos falar uma coisa assim mais restrita, a igreja brasileira, ela tem amadurecido muito nessas ideias. Sim. Muitas convenções aí, tradicionais, né, de pentecostais tradicionais, elas hoje admitem pastores que já estão no segundo casamento. Então, para mim, isso é um sinal claro que houve um amadurecimento disso aí, dessa temática em si, que antigamente era tabu. Sim. Né? Mas que hoje em dia já não é mais. A gente tem que discutir, tem que pôr na mesa isso sim. Eu tenho uma seguinte teoria. Moisés enfrentou também ali um divórcio. Quando a filha de Jetro, né, num momento crucial da vida dele, após o Mar Vermelho, você vê que ela sai de cena. E ela sai de cena o acusando de um homem sanguinário, tem aquele episódio lá da circuncisão, e depois ele já surge com a nova esposa, a etíope, ou mulher cuxita, né, a africana, que depois ele enfrentou até algumas guerras ministerialmente, porque a sua irmã e o seu irmão se opuseram a ele. Né? Aí depois que tudo isso acontece, a filha de Jetro, eu não lembro o nome dela agora, se não me engano, Ketura, ela volta, mas você vê que ela já não é mais a protagonista ao lado do grande líder e profeta. Então, na minha teoria, na minha tese, houve um rompimento ali matrimonial sério. Moisés precisava de uma figura feminina ao seu lado que resguardasse as suas emoções, fizesse o papel de esposa, e ele seguiu adiante. Sim. Teve aqueles problemas iniciais, mas ele foi até o fim, cumpriu o seu chamado e deixou seu nome na história. Então, eu acredito que é possível um líder espiritual passar por esse problema tão assim, sensível, tão sério e superar. É a primeira vez que eu ouço uma observação como essa sobre Moisés. Sim, acho que cabe até aprofundar isso, mas posteriormente. Sim. Agora, deixa eu te perguntar sobre essa questão, porque você colocou na sua fala anterior, antes de falar sobre essa questão, ainda falando das guerras espirituais, antes de tocar no divórcio, você falou sobre essas janelas, essas portas, essas aberturas, né, que às vezes o inimigo se aproveita. O divórcio não pode representar também uma dessas portas que se abre nesse ambiente espiritual para travar uma guerra? Sim, com certeza. O divórcio, ele vai abrir sim uma porta não somente na vida dos ex-cônjuges, né, dos divorciados, mas também na vida dos filhos. Sim. Porém, é algo que deve ser administrado. É possível administrar isso, é possível se posicionar, mas é necessário, a fim de amenizar o impacto. Amenizar o impacto. Você consegue blindar a família, blindar a própria pessoa porque assim, eu acho, principalmente no teu caso, você é uma pessoa que é uma figura pública, que tem muito conhecimento, a tua ex-esposa da mesma forma. Quando você rompe esse relacionamento, há um impacto e uma reverberação, né, social muito grande. Então, quer dizer, além de você ter que administrar uma situação que é familiar, com seus filhos, com você, com a tua própria história, com a igreja que você lidera, você ainda tem um universo que está em todo o tempo lá nos fuxicos gospels da vida, te provocando e dizendo, o Gelde está ali. Então é muito complexo para você. Aí eu estou perguntando porque eu estou fazendo uma conexão com a tua fala sobre a espiritualidade, sobre essas brechas, sobre essas aberturas. Como é que lida nesse mundo, meu irmão? Do ponto de vista espiritual, como é que você enxerga isso, esses enfrentamentos num contexto como esse? Eu acho que o que me resguardou, de fato, foi se manter dentro dos princípios éticos, bíblicos e cristãos. Isso faz toda uma diferença. A sociedade,
ela fica como que espectadores, assistindo tudo. A minha vida virou uma novela, pastor. Virou uma novela. Eu sofri muito, as redes sociais o tempo inteiro. Fora as especulações. Nem tudo é o que de fato acontece, né? Então, às vezes uma informação virou uma novela de fato, mas não baseada totalmente na realidade, né? Às vezes há muita especulação, as pessoas vão reproduzindo... Construções de ideias a partir de sinalizações que nem existem, de forma superficial, elas vão construindo outras histórias, né? E que você talvez nem faça ideia. Algumas são publicadas, outras não, né? É verdade. Foi assim, às vezes, não teve isso. Não tô nem sabendo mesmo. Porque vão atirando para todo lado, né? Então, o que eu posso dizer, assim, que o que me salvou foi porque eu tenho uma vida pregressa ilibada. E assim, uma pessoa que tem uma má conduta não é uma coisa da noite pro dia. Uma pessoa que é capaz de fazer coisas assim escandalosas não é da noite pro dia. Tem que haver ali, na minha visão, necessariamente um passado um pouco complicado, e ali há uma reiteração de uma conduta, né? Então há uma predisposição, há uma índole ali por trás. Na maioria dos casos, eu acredito que é assim, né? Então, como eu tenho um passado limpo, eu tenho uma vida pregressa assim, com muito respeito das pessoas, na minha cidade, na minha terra. Você pode procurar todos os meus pastores, eu nunca passei por uma disciplina, né? Então isso me salvaguardou muito, porque as pessoas dizem assim, eu conheço o Gelde. Mas não deixou de ser um grande enfrentamento espiritual. Porque quando você colocou na sua fala, a partir da sua especialidade, que é essa enfrentamento espiritual, que os demônios são oportunistas. Você falou, o grande oportunista. O grande oportunista. Se ele vê uma oportunidade dessa, agora está na hora de eu cirandar com a vida do... Cirandar já é um termo bem desse ambiente, né, místico? Com a vida do Gelde. Vou instruir, vou fazer tudo e tal. E como é que você se protege? Mas você se blinda? Houve uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande para eu abrir mão dos princípios que eu venho acreditando até hoje neles. Né? Para que eu tivesse uma reação destrutiva. Porque se eu fosse atender ao que a pressão da mídia, a expectativa do povo estava impondo sobre mim, seria uma avalanche. Caramba, né? Mas eu tomei uma decisão com base nos meus princípios. Eu falei, eu me mantive como homem. Quando eu digo homem, eu estou falando de uma pessoa de caráter, um homem médio, né? Então eu vou me manter até aqui, custe o que custar. Certo. E vou deixar que Deus ele venha reconstruir tudo isso aí da forma dele, que ele venha colocar cada coisa no seu devido lugar. Então eu entreguei nas mãos de Deus, me mantive, como eu disse, a oração nesse momento é muito importante para te manter com a cabeça legal. Né? A oração, a própria Bíblia, as promessas de Deus. Tem hora que a gente tem que fazer como Paulo, quando enfrentou aquele naufrágio. Acabou tudo, destruiu tudo, mas sobrou uma tábua ali. Então ele se agarrou, eu só tenho essa tábua, com essa tábua que eu vou chegar na ilha. Então eu me agarrei no que eu tinha nas promessas de Deus. E Deus foi colocando pouco a pouco as coisas no lugar. Fui blindando os meus filhos, né? Jamais fazendo alienação parental, jamais, que isso é algo muito importante. Acho que as crianças têm que serem preservadas. O que é isso, alienação parental? Explica isso para o nosso público, né? Essa coisa do que é alienar parentalmente, né? Ou essa coisa de trazer para um lado, trazer para outro. Explica isso, por favor. A alienação parental é quando os pais, um dos pais, ele coloca, seja o pai ou a mãe, coloca o cônjuge, o divorciado, como o grande vilão da história, quando coloca os filhos contra o pai ou os filhos contra a mãe e vice-versa. Certo? De uma forma assim geral, em termos gerais é isso. Perfeito. Então existem várias formas de você cometer esse ilícito, que é a alienação parental, e juridicamente cabe até ali uma indenização e duras penas também familiares. Pode chegar em alguns casos até a perda do poder paternal, né? A guarda, em alguns casos sim. Então, no divórcio,
as emoções estão extremamente afloradas. Eu sou advogado também de família e eu ainda não participei de um processo de família que foi tranquilo. A grande maioria, mesmo depois de anos, os nervos ainda estão à flor da pele. E nisso, aquele mais desequilibrado vai tentar macular a imagem do pai ou da mãe. Né? Vai tentar macular uma forma de vingança. Né? Existe até uma previsão do direito hoje dentro da doutrina, porque o direito tem a lei, você tem os costumes e você tem a doutrina, né? Que é quando você se vale do conhecimento dos doutrinadores para você fundamentar uma tese. Então a doutrina no direito vai falar de vingança por dolo, que é um tema muito forte. Então muitos casais, quando se destroem, estão falando de coisas que eu trabalho com isso. Quando se divorciam, eles pegam ali coisas da sua intimidade e jogam e lançam como forma de vingança. Então isso é também uma forma de alienação parental. Você denegrir a imagem do pai ou da mãe é algo assim muito forte. Então eu procurei em todo o tempo preservar a imagem da mãe dos meus filhos, porque para a mídia era uma grande rival, uma inimiga, porque agora estão divorciados, mas na minha mente, embora tenha um divórcio, as minhas questões pessoais com ela, mas era a mãe dos meus filhos. E eu precisava preservar essa imagem, preservar isso. Então, em todo o tempo, na minha mente, eu tinha isso. É a mãe dos meus filhos. Não é a pessoa que eu divorciei dela. É a mãe dos meus filhos e os meus filhos precisam olhar para ela e ver nela dignidade. Ver nela, de fato, a mãe. E isso foi fundamental. Perfeito. Isso fecha a porta espiritual. Fecha uma porta espiritual. Pronto, pastor. O senhor falou com tudo. Fecha. Então, o grande trunfo foi esse. Sensacional. Eu acho que você já deixou aqui um excelente exemplo, né, para pessoas que estão passando por esses dilemas e que às vezes não sabem como administrar, né? Como é que lida com isso, como é que... são minhas emoções, mas nem sempre são apenas as emoções, né? É falta desse autocontrole, dessa autogestão, dessa condição e essa capacidade até de entender as engrenagens espirituais para poder lidar com isso, com essa sabedoria, com essa maturidade, né? Muito bem, vamos voltar a falar sobre então o Príncipe das Moscas. O Príncipe das Moscas foi o conteúdo que abriu essa porta aqui para a gente falar sobre essa questão de divórcio. Então você disse que passou por essa experiência e aí acabou escrevendo o livro. Como é que é isso? Sim, porque eu falo aqui sobre a atuação de Satanás na vida de pessoas que possuem feridas na alma não tratadas. Eu, logicamente, tive que passar por um tratamento. Acompanhamento profissional e espiritual também. Eu fui ministrado espiritualmente. Eu tive pessoas que me apoiaram espiritualmente, que cuidaram da minha alma quando eu precisei, que me orientaram, me aconselharam nos meus momentos de pressão, de busca de válvulas de escape, porque no momento da pressão, uma das primeiras coisas que aparece é uma válvula de escape. Como é que você vai sair disso, dessa zona tensa? Então, depois que eu fui de fato tratado e vi a importância do tratamento, a seriedade do que é você carregar feridas, né? E aí, como foi bom para mim, como eu experimentei, foi maravilhoso, então eu decidi colocar ele para colocar à disposição das pessoas. Tudo que eu aprendi com o divórcio, tudo que eu aprendi nesse momento terrível na minha vida. Interessante. Como é que está sendo a reação das pessoas ao terem contato com o teu livro? Vamos mostrar mais uma vez o livro aqui. Veja aí se dá para cortar para que lado. Aquela ali, dá para ser? Ali ficou o livro bem pertinho de mim, né? Entre eu e meu bem aqui. Tá? Isso, tá ótimo, André. Muito bem. Está aqui o livro O Príncipe das Moscas, do Bispo Gelde, que é pastor. Quer dizer, é bispo, é pastor, é bispo e é a mesma coisa. Eu também sou pastor e bispo. Eu sou pastor em termos de cargo, eu sou pastor e a atuação é o bispo é o pastor de pastores, né? Supervisiona, né? Supervisiona os pastores. Não tem jeito, é isso aí. Então o livro, como é que está sendo a reação das pessoas quando tem acesso a esse conteúdo? Eu acredito que nesse momento que a igreja brasileira está vivendo, esses assuntos relacionados à alma, às emoções, está sendo algo muito novo. Porque até pouco tempo atrás a gente tinha o costume de espiritualizar tudo.
Nós pregávamos um evangelho salvacionista. Até o que a gente chama de cura interior, era tudo espiritualizado, 100%. Aliás, cometemos muitos equívocos, essa coisa de cura interior. E de tentar até libertar alguém de uma opressão maligna, quando não era opressão maligna. Verdade. Né? E aquilo que era opressão maligna fica guardadinho. Exato. Porque, isso. claro, eu penso assim que o diabo, ele age nas brechas, inclusive das doenças emocionais. Eu, como uma psicóloga, mas também alguém que é cristã e vive, né, entende a espiritualidade, o mundo sobrenatural e as questões místicas, eu entendo sim que o inimigo ele pode se aproveitar de alguém que adoeceu emocionalmente e que aquilo afetou inclusive, né, apenas não a alma e as emoções, mas transcende ao corpo, aos sintomas físicos, mas ele claro, encontra assim um terreno dentro da vulnerabilidade, enfim. Mas o grande problema é quando isso era lidado com... eu lembro que, olha, bem no início mesmo da minha adolescência, final da minha infância e da minha pré-adolescência, mas não tem muito eu tempo, li isso um livro. Há 2 anos atrás. Eu lembro que tinha um livro sobre isso, falando que depressão era uma doença diabólica. Isso. Né? Era algo estritamente espiritual, né? E como hoje, como você está dizendo, a gente poder falar sobre isso, né? Trazer. E eu estava te ouvindo aqui quando você estava dando esse esclarecimento de uma forma tão brilhante sobre a ação espiritual nas vulnerabilidades e o campo que o diabo encontra para isso. E pensando comigo como a gente precisa desse conhecimento. Dessa clareza, né? A igreja precisa sim falar sobre isso cada vez mais e trazer permitir que as pessoas possam tirar suas dúvidas, perguntar sobre isso, e sabe? usar os recursos que já tem. Exatamente. E que não sabe que tem, né? que às vezes se perde nesse processo. Exatamente. Então, e assim, gente, não há dúvidas. Deus deu esse recurso. Vem do céu, vem de Deus, né? Psicologia não é uma ferramenta contrária à Bíblia, não ao Evangelho, né? Nada, pelo contrário, eu vejo como a proposta de Jesus o tempo inteiro dessa forma, né? Fazendo com que a gente aprenda com ele, se inspire nele, no que quando é um olhar, quando é uma palavra, quando é se nivelar ali posicionalmente, né, na mesma altura de alguém para falar com um olhar de amor e para trazer um acolhimento. E quando que é para dizer de fato eu te repreendo, né? Jesus mostra todos esses caminhos, né? E aí eu estava falando isso, né, que você citou essa questão, e até essa questão da gente entender essa cura interior, como antigamente se pensava, e você colocou muito bem. Eu acho que agora a igreja amadureceu mais nesse processo, embora eu ainda acho muito perigoso quando alguém diz assim, vamos fazer aqui um seminário de cura interior. Você pergunta assim, até que ponto essa pessoa está de fato entendendo. Olha, é perigoso esse ambiente mesmo, porque você pode inclusive fazer emergir num seminário, num culto, num momento como esse, um surto, por exemplo, e que é um surto e não foi possessão demoníaca. E ele não sabe como lidar. Né? Você mexeu e com questões da pessoa naquele momento que geraram gatilhos, né? Que fizeram emergir talvez feridas, algumas questões ali, e que precisam ser lidadas com, como você disse muito bem, a oração, o momento que você ministra sobre a vida das pessoas e o Senhor as liberta, mas elas precisam de um acompanhamento, né? Por que não foi suficiente a cura? Foi suficiente. Só que nós estamos falando de alguém que não é um robô, não é uma máquina, e que você programou para sempre. Há uma necessidade de um acompanhamento. E isso inclui também, né? Hoje nós temos grandes nomes aí no meio evangélico. Eu posso falar Alcione Emerick, o pastor Oswaldo Lobo, que é um batista de origem tradicional, que foi sabatinado pela condição quando ele começou a trazer. Ele já tem 25 anos que ele ministra nessa área de libertação. E ele tem no curso dele Clínica da Alma, e vem muitos psicólogos para trazer a sua contribuição. Você tem outros nomes. Então, percebe-se essa maturidade hoje da igreja, para entender, colocar cada coisa no seu lugar. O que é para a psicologia tratar, o que é
para nós como pastores, libertadores ali, que agem em libertação, tratar. Né? Tem até uma disciplina nova chamada psicoteologia, né? Eu vou especular um pouco mais sobre isso, para depois a gente fazer até um podcast sobre isso, que eu achei muito interessante. Já tem até cursos né, de pós-graduação em psicoteologia. Uau. Tô bastante interessado nisso, porque eu penso que é uma proposta de encontrar uma teologia da psique, né, uma teologia da alma, né, para entender essas demandas a partir da Bíblia e, obviamente, fazer a construção desse conteúdo e dessa ideia. Porque o trabalho que meu bem fez na formação dela já foi um ensaio, né, nesse sentido, de fazer como é que a igreja interpreta os transtornos psíquicos e emocionais. E a Bíblia, o que tem? Então, eu já vi aí alguma coisa nesse sentido e vou até pesquisar um pouco mais, para quem sabe a gente não ter aqui um programa falando sobre essa psicoteologia. Desculpa que eu abri um parênteses, só foi para trazer essa informação. A Bíblia, em vários momentos ali da história, ela traz assim questões relevantes que a psicologia bebeu daquelas águas assim como também o direito também bebeu muito da Bíblia. Claro. O direito, a gestão, a administração, a liderança, todas as teorias. Jesus foi a maior inspiração de psicologia que existe. Tem um livro legal, né? Jesus, o maior psicólogo. Eu tenho ele, muito bom. Sim, com certeza. Eu estava lembrando aqui, a pastora estava falando sobre como Satanás é oportunista, né? O tema está muito girando em torno disso. Quando Jesus ele estava no deserto, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, ele passou ali 40 dias e 40 noites em jejum. Claro que havia um poder de Deus por trás para sustentá-lo. Que momento Satanás aparece? No final. Quando o corpo, tua mente, o desgaste. Então foi ali que ele chega para tentar manipular. De forma estratégica. E usando justamente as áreas mais vulneráveis, né? Sim. A fome, a religiosidade. O desejo de projeção, de reconhecimento, que é natural do ser humano. Quem é que quando está assim, totalmente vulnerável, né, não acaba cedendo, né? Sim, é pra verdade, isso, né? muito interessante. É um campo muito... muito curioso. Então eu vejo assim, as questões espirituais dessa forma. Existe o fator humano que é inegável, que não dá para tirar. Assim, aquilo que o homem pratica, aquilo que ele planta, ele colhe. Existem consequências humanas, existem escolhas precipitadas, existem decisões precipitadas que vão trazer uma série de consequências para a pessoa. E existe o fator espiritual que caminha estritamente ali, caminha junto. É esse ponto que é difícil para muitos teólogos entenderem. Né? Aonde é que entra o espiritual aqui, onde é que entra a ação humana, onde é que entra a psicologia. E é preciso que tenha essa sensibilidade, né? Porque na verdade você colocou algo que eu acho que cabe até a gente fazer um programa depois só sobre isso, porque assim, onde é que está o limite? Né? Como é que eu identifico, quando o meu bem colocou aqui a questão assim, de você às vezes querer expulsar o demônio de um surto, quando na verdade um comprimido poderia resolver, né? O comprimido expulsaria esse demônio, ou uma injeção, sei lá. Esse limite é uma área também muito tênue, né? Porque assim, as manifestações demoníacas, malignas, elas parecem muito com surtos também, né, psicóticos. Então, vocês dizem assim, como é que a gente sabe essa diferença entre uma coisa e outra? Eu diria a princípio assim, que se você expulsou e saiu, acabou, era espiritual. Você continuou, você vai tratar, né? Mas eu acho que até essa abertura da gente falar assim, com tanta liberdade em um podcast, né? Que embora seja fé, cidadania, espiritualidade à luz das escrituras, e seja um podcast também cristão, mas é tão gostoso a gente ter essa liberdade hoje de tratar esse assunto com essa leveza, né? Sem precisar criar nenhum tipo de redondo espiritual em torno da causa, de pudores, olha, mas isso e aquilo. Eu acho que isso é interessante, mas a gente não pode negar que há uma abertura espiritual enorme nessas vacâncias emocionais, né? O exemplo é a tese principal do livro. Acho que a gente pode resumir na tese principal do livro. O Príncipe das Moscas. Por que esse título? Eu me baseio na história de Acasias, um rei que se machucou. Claro que a ferida ali foi física, certamente ele sofreu um trauma, uma fratura exposta. E diante daquela ferida, ele vai buscar ajuda espiritual em um deus dos filisteus, lá de Ecrón, da cidade de Ecrón.
que, segundo a cultura, a tradição da época, era acreditada a ele poderes para curar qualquer tipo de ferida. Certo. Ele era o Deus responsável pela cura de feridas. Então, curiosamente, o nome que era dado a esse Deus era Baal-Zebub. Quando você vai para a etimologia da palavra, Baal quer dizer Senhor, Pai ou Príncipe. Certo. E Zebub quer dizer mosca ou esterco. Então, se a gente analisar profundamente, o que tem a ver o príncipe das moscas com feridas? Uau! Aí eu faço uma outra pergunta. Qual é a maior obsessão da música? Uma música, por exemplo, a varejeira. Ela gosta de ferida e lixo. Né? Ela se aproveita, ela cresce, ela se alimenta, ela inclusive a metástase, né? Ela se multiplica, ela prolifera em cima de feridas. Então a tese do livro é assim, aonde houver feridas na alma, porque a Bíblia ela dá essa abertura de nós interpretarmos e aplicarmos espiritualmente. Sim. Né? Então eu aplico espiritualmente nisso. Aonde há feridas na alma não tratadas, feridas inflamadas, infeccionadas espiritualmente, estão ali latentes, o príncipe das moscas, que é o nosso adversário, ele vai se alimentar. Então, pela lógica, enquanto houver ferida, vai ter mosca. Olha aí. E é por isso que aquela pessoa ela dificilmente se liberta daquela opressão e daquela possessão demoníaca enquanto ela tiver aquela ferida aberta ali. Entendi. Então não adianta você tentar tratar as consequências e abrir mão da causa. Então a gente às vezes fica tratando só a consequência. Expulsa os demônios, mas a causa está ali. Entendi. É aquela pessoa que não consegue liberar perdão. Perfeito. Aquela pessoa que tem um rancor, tem um ódio mortal, tem uma mágoa muito profunda. Aquela pessoa, eu conheço pessoas, o senhor também, a pastora também conhece, a gente tem gabinete pastoral para isso, que tem pessoas que falam, eu não, e até arranjo os dentes, eu não perdoo, eu não libero quem fez de jeito nenhum. Isso explode em sonhos, né? Isso explode de várias formas. Então, tem doenças físicas. Sim, né? Doenças físicas. Então essas entidades espirituais, elas se alimentam disso, há uma energia muito grande. Isso aí, gente, a prática, a experiência vai mostrar. Tem lugares, quando eu falo lugares, ambientes onde há pessoas, que você chega, você sente um peso. Você conversa com a pessoa, você conversa com a pessoa, você fala, essa pessoa é pesada. Ela tem uma coisa, isso em termos gerais, qualquer pessoa normal é capaz de sentir, que essa pessoa tem uma coisa ruim nela. E são essas feridas que estão nutrindo espíritos. Que coisa interessante. Meu irmão, conversa maravilhosa, como é gostoso a gente bater esse papo aqui, mas o nosso tempo aqui, né, já está fechando aqui. Eu fico feliz demais em te ouvir. Espero que você aceite o convite para participar de mais outros momentos conosco, para a gente bater esse papo. Bom, né? Excelente, muito esclarecedor. Esclarecedor, rico demais. Quem quiser fazer contato com o Geldi, como é que faz? Bem, tem as minhas redes sociais, são todas abertas, né? Uma delas é privada, no Instagram. Aliás, eu não gosto quando uma figura pública coloca a rede privada, né? Nada a ver. Ser privado. Faz sentido, nem combina a palavra com a outra. Não tem tempo para ficar analisando quem quer me seguir, não tem tempo. O cara que é pastor, que é artista, que é cantor, não tem que abrir tudo, tem que ficar confundindo negócio privado. Então pode... Mas qual é o endereço aí da rede social? geldebatista.oficial. Pronto. geldebatista.oficial, seja no Instagram, Facebook. E para adquirir o livro? Pode ser para adquirir o livro também pode ser pelas redes sociais, tem pessoas que cuidam. Sim, e aí eu tenho o pessoal recebe em casa. O WhatsApp pessoal eu não vou. Não, o pessoal aí é complicado. Mas é só chamar lá, é muito fácil. Hoje, até mais do que sites, as redes sociais. Tem tudo, né? Se você quiser, tem contato, tem link, vai lá. Inclusive, assim, eu quero dar um testemunho aqui, até porque a gente teve a oportunidade de receber o pastor Geldi na Igreja Logos, ministrando sobre esse em cima deste tema, e foi lindo, foi poderoso. Tremendo. Temos até hoje ouvido testemunhos do que Deus fez, restaurador. Situações assim que a gente, como você disse bem, acompanhava de gabinete, e como Deus fez naquele dia. Eu sei então que você também ministra nas igrejas também, levando esse tema. Precisa voltar aqui na Logos. Estou para lançar um 6º livro. Olha aí. Não sei quando, mas a ideia, Deus já me inspirou já. Amém.
Eu quero agradecer, foi maravilhoso. Acho que é o primeiro podcast que eu abro assim, questões muito pessoais minhas, eu que sempre mantive reservado, mas para tudo tem um tempo, né? E vocês também me deixaram muito confortável. Que bom. Senti uma liberdade muito grande para transitar aí por vários temas sem nenhum receio. Uma abertura maravilhosa. Vocês são fenomenais. Fico muito feliz com isso. Muito obrigado. Obrigada por partilhar, por se permitir também abrir o coração para questões aí tão pessoais, e não tenho dúvida de que abençoa a vida de muitos, de todos os que acompanham aí o nosso podcast. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a sua vida. Valeu, meu bem, obrigado, tá aqui do meu lado, coisa boa, né, minha gente? Então, minha gente, nós vamos fechando aqui no nosso podcast de hoje, Logos On Time. Olha, se inscreva no nosso canal, divulgue aí para muitas pessoas o nosso podcast, porque está muito gostoso, né? Participar aqui, ouvir, aprender. Olha, não deixe de nos ajudar, fazendo esse engajamento também, fazendo com que outras pessoas conheçam o nosso podcast. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida, e a gente volta semana que vem, se Deus quiser, com mais um bate-papo aqui especial. Até lá!